Como sair do fundo do poço? Bom, bem-vinda ao fundo do poço. Eu sei que esse lugar é estressante, tenso, triste, que a gente fica sem estrutura, sem ter perspectiva, sem saber pra onde ir ou o que fazer com a nossa vida. Mas não se preocupa, porque eu vou te dar o passo a passo de como resolver isso, de como sair desse fundo do poço. E não só sair, além disso, você vai entender que esse é um lugar que a gente não quer só fugir dele, mas a gente quer integrar ele na nossa história. É um lugar que tem seu valor, eu sei que é difícil, que tá chato, mas confia no processo, porque ele tem o seu valor e ele vai fazer você se tornar uma pessoa muito mais incrível do que você seria se nada disso tivesse acontecido. Então segura, que a gente vai juntas no passo a passo e vai dar tudo certo. O fundo do poço não é só um lugar do qual você quer se livrar, mas é um lugar que você quer integrar, porque ele é um lugar chave na sua vida, na sua história e vai te tornar uma pessoa muito, muito mais incrível. Bom, eu digo isso já tendo estado no fundo do poço algumas vezes. Eu já cheguei em momentos onde eu realmente perdi a esperança e a estrutura, porque eu sentia que não tinha um chão embaixo de mim e eu também sentia que não tinha uma perspectiva para onde é que eu vou a partir de agora, ou como que eu vou e o que eu faço. É desesperador, eu entendo, mas ele é um lugar que tem saída e não só tem saída, mas é a entrada de muitas coisas maravilhosas que vão acontecer na sua vida. Primeiro passo, reconheça o lugar onde você está. Não fuja da dor. Eu sei que é difícil, a gente quer fugir da dor, empurrar ela para baixo do tapete e seguir a nossa vida lindas e belas, mas esse não vai ser o caminho. A gente não quer admitir, adentrar na nossa dor, porque a gente não quer ser vitimista e também porque a gente não quer que as nossas circunstâncias nos definam. Escuta isso. A gente não quer entrar e admitir e viver a nossa dor porque a gente não quer deixar que as nossas circunstâncias nos definam. Mas, quando a gente reprime, evita e não visita e não adentra nessa dor, nessa tristeza e nesse lugar de fato onde você tá, o que acontece? Não é que esse conteúdo vai embora e a gente segue na nossa vida de morango super bem, não. Esse conteúdo, ao invés de você atravessar ele, ao invés de você vivenciar ele, integrar ele em você e conseguir de fato passar e deixar ele pra trás, você vai mandar ele pro seu inconsciente. Então ele vai ficar ali no inconsciente e sem que você nem saiba, ele vai estar armazenado em você, sendo parte de você e te definindo, porque você vai tomar uma série de escolhas e você vai ter uma série de sentimentos, de reações, de padrões que vão ser por causa desse conteúdo que tá no inconsciente, que não foi trazido para a luz e para a vivência e ficou ali. Então, porque esse conteúdo foi reprimido, ele vai tá em repetição, então você vai estar repetindo vários padrões associados a isso, porque você não de fato viveu o negócio. Você, na tentativa mais sincera de não tentar deixar ele te definir, você colocou ele num lugar onde ele vai te definir sem que você nem perceba. E você vai estar fazendo coisas e tendo atitudes que você não vai nem entender, mas na verdade são por conta desse conteúdo não olhado e não tratado. Além disso, admitir o lugar onde você está te dá poder. Você está no momento onde você está sem chão e quando você admite onde você está e você entra para essa realidade, por mais difícil e dura que ela seja, você adentra a realidade e fica nela e entende, se coloca de fato onde você está, não finge que está tudo bem e se coloca em uma outra realidade imaginária. Quando você se põe na realidade que você está, você coloca os pés no chão. E isso é um movimento que te aterra, ele te traz um pouco de estrutura e só a partir de estar com os pés no chão onde você tá é que dá pra você caminhar. Vai voltar pra onde você tá, não importa o quão duro é, e você vai começar a caminhar a partir de onde você tá. Você vai ter que colocar os pés no chão antes pra isso. Esse ponto, ele talvez seja o mais importante, não porque ele é o mais legal ou porque ele é o mais extraordinário e que vai fazer tudo mudar, mas porque se você não fizer esse, todos os outros pontos... Acabou a bateria do meu celular, foi mal. Mas se você não fizer esse primeiro ponto, se você não fizer as pazes com o lugar onde você tá e adentrar a sua dor sem ter medo de ser feliz ou de não ser feliz, você não vai conseguir
fazer os outros pontos direito. Então, mesmo que você faça os outros pontos, você vai fazer eles com uma pendência. Você não vai fazer eles direito. Então, esse primeiro ponto, ele é um ponto preliminar para todos os outros que vêm a seguir, que são legais e divertidos. A gente começou a tocar uma música árabe aqui no fundo, porque eu sou árabe. Passo número 2, ciclos da natureza. Eu não sei se vocês já perceberam, mas toda a existência da forma como a gente conhece, ela tem uma lei de morte e nascimento. As coisas expandem e contraem, desde o universo, né? A maneira como ele está acontecendo, até a vida humana, as estações do ano, o ciclo feminino que faz a gente poder se reproduzir e ter filhos. Então, existe uma lei da natureza de que as coisas não são assim, paradas. Elas passam por um ciclo, que começa com um nascimento, então a coisa está começando a brotar, que na natureza seria a primavera, aí vai para uma mega expansão, verão, né, o solzão lá torando e, tipo, tudo no máximo de atividade possível. Depois as folhas começam a cair no outono e a gente começa a se livrar daquelas coisas que, se a gente nutrir... Nossa, agora veio a ambulância também. Eu espero que esteja dando pra ouvir, porque eu não vou poder gravar de novo. Mas enfim, a gente começa a se livrar dessas coisas que, caso a gente nutra, mesmo que a gente nutra, elas não vão florescer, então, tipo, tem que tirar da vida mesmo. E o inverno, que é essa caverna total, que é onde tudo para e os ursos estão hibernando e tá tudo congelado e as plantas não estão se reproduzindo e você fica nesse estado de fechamento mais baixo e tal. Cara, na natureza existe uma hierarquia de que o verão é melhor do que o inverno ou que a primavera é melhor do que o inverno? Não existe. Todas essas fases do ciclo, elas são essenciais para que a vida exista. Então, para de achar que você é mais esperta que a natureza. Confia que essa fase de casulo, de estar para dentro, de estar sem estrutura, de estar no fundo de um poço escuro, ela faz parte da criação da sua própria vida. Então, confia que essa parte do ciclo ela é essencial para a vida florescer e acontecer. E seja feliz e grata por estar tendo essa experiência de experimentar o que é a morte. Algumas pessoas não vivem quebras tão profundas na vida e a gente fica, nossa, deve ser legal, não acontecer nada de ruim. Na verdade, não. É uma experiência muito rica entrar em contato de fato com o que é a morte, ainda estando em vida. Na verdade, isso é um privilégio. É uma coisa muito massa, porque você consegue entrar em contato com a crueza da natureza do mundo e a beleza da natureza do mundo, que é esse ciclo de vida e morte, na própria vida. Então, você não precisa morrer e tá tendo uma mega experiência de perda, de taratá, o que faz parte e vai fazer você ser uma criadora muito mais forte da sua própria vida. Então, você vai experienciando a perda, você vai conseguir criar coisas tão grandes ou maiores até do que a perda que você está experienciando. Confia nos ciclos da natureza, confia no tempo das coisas. E se você olhasse para a sua vida se você fizesse um zoom out e olhasse uma perspectiva inteira da sua vida, você ia entender o que eu tô falando. Um período de invernagem não significa que a sua vida acabou, pelo contrário, significa que você tá numa ciclicidade onde depois vai ser possível desabrochar com muita força. E aí que a gente entra no passo 3. Aí que a gente entra no passo 3, alquimizar o seu storytelling. Storytelling é a capacidade de contar uma história. Bom, vamos ver se vocês vão conseguir me ouvir agora sem a música árabe, porque aqui tá muito alta a música. A gente estava no passo 3, de alquimizar a sua capacidade de contar a própria história, alquimizar o seu storytelling. O que você vai fazer? Você vai dar um zoom out na sua vida e você vai entender ou criar uma narrativa de por que esse fundo do poço está sendo importante, faz sentido para você viver e é benéfico sim para você viver. Então, você vai levemente gaslight você mesma, você vai dar então esse zoom out na sua vida e vai olhar para sua biografia e vai olhar esse ponto do fundo do poço que você está agora, de alguma forma em que ele seja vital e importante para as outras coisas que vão acontecer. Então, existe algum plot positivo no meio disso tudo. Talvez você não saiba exatamente o que é agora, porque você não tem a visão da história inteira, você está muito identificada com o contexto do seu entorno agora, então com o momento presente, você só tá com aquela visão daquilo. Mas se você der um zoom out na sua vida, pode ter certeza que se você passar por esse fundo do poço, ele vai ter tido uma mega importância na sua vida. Então, vou te dar um exemplo de uma amiga minha, vamos usar o nome
Maria pra ela. A Maria, ela era super apaixonada por um cara, obcecada e tal, e ele traiu ela. E ela ficou muito mal na época, ela perdeu a estrutura, ela perdeu o chão, ela realmente entrou num isolamento de fundo do poço muito grande. E depois, no futuro, os anos passaram e a gente entendeu, ela conheceu um cara maravilhoso, que era super mais harmônico pra ela, que não deixava ela mega ansiosa, que nem esse anterior. E aí lá na frente a gente entendeu que aquela traição, por mais que tenha parecido ser uma coisa ruim no momento, foi uma experiência muito importante para a história dela. Foi uma experiência que deixou o plot da vida dela muito melhor, porque se esse cara não tivesse traído ela, ela ia ter casado com esse cara. E até hoje ela ia estar num relacionamento com um cara que só deixava ela ansiosa e infeliz. Então, assim, por mais que doa, acredita que tem algum propósito para aquilo estar acontecendo. E seja criativo, tipo, dá um zoom out e seja criativo para tentar entender. Você talvez não consiga entender, e se você não conseguir entender, você vai acreditar. Você precisa ter essa aceitação radical de que esse fundo do poço está acontecendo para o seu bem e criar alguma narrativa positiva para sustentar isso. E saiba que os retornos, em inglês a gente fala the comebacks are always stronger, que significa que os retornos, quando você dá a volta por cima, você sempre tá mais forte, você sempre tá mais poderosa. Então, com certeza, tem algum motivo para você estar passando por isso. E quanto mais você se conectar com esse motivo, mais você vai conseguir sustentar uma narrativa positiva, o que vai abrir uma perspectiva positiva para você alcançar para você sair desse fundo do poço e alcançar as coisas boas. Então, a pergunta que você tem que fazer para si mesma é: como o poder de não ter chão é importante para mim? Como o poder de não ter chão é importante para mim. O que que você está aprendendo, qual que é a formação de caráter que está tendo, quais que são os desdobramentos de acontecimentos desse fundo do poço na sua vida que são importantes para você. E eu vou dar um exemplo meu também. As coisas que eu passei na vida, eu sempre estive muito sozinha. E eu ficava super mobilizada com essa solidão. Essa solidão pesava muito para mim, porque não só eu estava vivendo coisas muito, muito, muito difíceis, mas eu não tinha com quem compartilhar, com quem falar, com quem estivesse ali do meu lado para me ajudar a solucionar também e apoiar de alguma forma. Eu sempre sofri muito com isso. E hoje eu entendo que esse perrengue, esse fundo do poço de passar por todas essas coisas sozinha, foi extremamente importante para mim, para que eu me formasse como uma pessoa mais segura em mim. Eu tinha uma tendência a me apoiar muito no que as pessoas acreditavam, no que elas falavam, e ficar muito insegura em relação a mim mesma. E com essa solidão super dolorida e super radical, que durou muitos anos, e mesmo em momentos que seria muito... eu poderia muito olhar e falar, seria muito importante ter uma pessoa ali comigo, seria muito relevante, até necessário, e eu não tive. Eu sei que isso foi muito importante, e só passando por essa experiência que eu consegui, de fato, soltar de viver a vida do jeito que as outras pessoas estavam me ensinando a viver e ter confiança em viver do meu jeito. E eu retomei o protagonismo da minha vida que eu acho que eu não teria retomado se eu tivesse sempre colos quentinhos para me apoiar. Sim, colos quentinhos são bons e a gente não tem que fazer tudo sozinha, mas para mim foi a coisa mais importante que aconteceu, eu consegui de fato retomar esse protagonismo na minha vida com confiança e poder saber o que eu quero, como que eu quero, ter confiança de que eu vou conseguir fazer as coisas. Foi um caminho que eu acho que eu só acessei por conta desse fundo do poço. Então, olha aí, na época, né, parecia triste eu ter que estar passando por tantas coisas sozinha, mas dando o zoom out na vida e vendo a timeline, vendo a cronologia, a linha do tempo da minha vida, eu entendo o quão foda e quão importante foi eu poder passar por essas coisas sozinha, porque abriu caminhos que eu não teria trilhado, e agora eu sou uma pessoa que eu jamais acho, né, que jamais seria se eu não tivesse passado por essas situações extremas. Tem uma frase até que eu não gosto muito, mas que fala: os diamantes são feitos sob pressão, alguma coisa nesse sentido, porque o diamante, ele é formado em uma altíssima pressão, que significa que se você estiver em situações de muita pressão e muita dificuldade, você vai poder se moldar de alguma forma como um diamante. Eu não gosto muito dessa frase, porque eu acho que ela é usada muito em contextos tóxicos, assim, tipo, aceita
que é difícil e que tem que trabalhar duro e que a vida é difícil e que pressão é bom porque é formadora de caráter. Eu não acho que a gente tem que buscar dificuldade e pressão para formar o nosso caráter. Eu acho que a gente pode sim querer ter uma vida leve, alegre e tranquila e com circunstâncias favoráveis, expansivas e prazerosas de viver. Mas quando a gente está por circunstâncias alheias ao nosso desejo, em uma situação que está muito difícil, a gente também tem que entender que realmente essa pressão ela pode ajudar a gente. A gente não vai buscar dificuldade à toa na nossa vida, mas se a gente estiver no meio de uma situação que esteja difícil, a gente vai ganhar força sim de sair dela. A gente vai se moldar como um diamante mesmo para sair da situação. Então, sim, opte sempre por situações que vão ser mais construtivas e fáceis. Eu não acho que o construtivo é o difícil, mas estando em um lugar difícil, você vai poder se construir de um jeito maravilhoso. Então aproveita isso. E toda essa coisa de escolher a sua própria narrativa, de escolher alquimizar a sua narrativa, o seu storytelling, nos leva para o ponto 4, que é o poder da escolha. Você não só pode escolher a sua narrativa, mas você pode escolher as suas crenças, os seus pensamentos, a sua visão sobre alguma situação, os seus sentimentos de até algum grau, né? Claro que vamos sempre lembrar do ponto 1, que a gente tá reconhecendo e adentrando naquilo que a gente, no lugar onde a gente de fato tá, mas a gente também pode escolher para onde que a gente vai a partir daí, quais são os seus caminhos trilhados. Isso é uma coisa que você vai levar para a vida, porque estar vivendo não significa que você vai estar ali à mercê dos acontecimentos, das coisas, e vai ser só levado de um lado para o outro. Não, você pode escolher sim a sua perspectiva, como que você vai reagir, e até em alguma medida como que você vai se sentir em relação a alguma coisa. Isso é uma questão de neurociência e condicionamento. Quando a gente está muito apegado a crenças e padrões negativos, repetitivos, isso fica na nossa cabeça e isso vai sempre ditar como que a gente vai enxergar as situações, como que a gente vai reagir, como que a gente vai viver. E isso é uma coisa muito desempoderada, na real, né? Do mesmo jeito que é poderoso você aceitar os seus sentimentos, é poderoso pra caramba você não ficar à mercê dos sentimentos que você já teve. A gente acorda todos os dias e 99% das coisas que a gente sente e se identifica são coisas que a gente sentiu ontem e a gente nem revê se essas coisas ainda são válidas, se elas ainda cabem na nossa realidade. A gente simplesmente assume que porque elas estavam lá, elas vão continuar lá. Só que não, a gente pode criar totalmente a realidade dentro da nossa cabeça. A nossa realidade interna, ela pode ser escolhida a dedo, e você não vai ficar escolhendo coisa ruim pra você ficar pensando e repensando e repensando, você vai escolher coisa boa. Você tem que entender que as coisas não estão tão definidas quanto você acha que elas estão. Você pode sim escolher. E na neurociência, isso acontece de uma forma mais ou menos assim. A gente vai criando caminhos neurais para pensamentos que a gente tem. Inclusive, a gente desenvolve cérebro de maneiras diferentes por conta desses caminhos neurais de repetição. Então, é como se fosse uma trilha na floresta. Eu acho que essa metáfora facilita entender. Pensa assim, tem uma floresta, uma mata atlântica super fechada e tal, e aí tem ali uma trilha que já tá feita, já tá cortada, é pisada todos os dias, você caminha por ela todos os dias, e ela tá muito bem feitinha, de algum pensamento que você tem. Então, um pensamento, vamos supor, a vida é muito difícil e eu não consigo ter sucesso. Ou eu sou rejeitada e abandonada por todas as pessoas ao meu redor. E assim, essa trilha é uma bosta, é uma porcaria. Só que como ela já tá ali aberta, sem galho no caminho, ela tá traçada, ela tem um apoiozinho pra mão, numa parte que é mais difícil, ela tem já um solzinho chegando. Como essa trilha já tá ali bonitinha pra você passar, vai ser mais fácil passar por ela. Vai ser mais fácil passar por ela na superfície. No dia a dia, quando você olhar e falar, essa trilha já tá aberta, eu vou por ela. E você se esquece que essa trilha é uma porcaria e que tá fazendo você se sentir que nem uma desgraça e continuar criando uma vida que tem a ver com ela, que é uma vida de desgraça. Se você tá traçando essa trilha todo dia eu vou ser abandonada e rejeitada em todas as minhas relações porque eu não sou amável, cara, por mais que essa trilha esteja aberta e seja o caminho mais fácil, você quer ficar passando por essa trilha todos os dias da sua vida e formando a sua identidade nessa repetição? Não, você não quer. E você não vai fazer isso. Você vai criar e abrir novas trilhas do zero. Só que assim,
No começo, e a neurociência funciona assim, tá? É repetição mesmo. No começo, você vai estar numa mata fechada, e aí você vai começar a criar uma trilha, vamos supor, essa do abandono e rejeição, você vai começar a criar uma trilha de, sei lá, eu sou magnética e as pessoas reconhecem o valor da minha bondade. Enfim, não é que vai ser uma frase só, mas eu tô falando as frases pra gente ficar mais claro o que vai ser. Então você vai começar a trilhar essa trilha do as pessoas podem me amar, e eu sou passível de ser amada, e eu recebo muito amor na minha vida. E no começo vai estar uma mata fechada, você vai ter que ir com um facão, que talvez você nem saiba usar, um machadinho, cortando galho, cortando coisa, vai ter bicho, vai ter onça, vai ter cobra atravessando. Vai ser uma porcaria andar nessa trilha no começo. Você vai ter que escalar a árvore, você vai ter que. Não vai nem ter trilha, você vai ter que criar a trilha, e quando você for criando vai estar muito difícil de passar ali. E é assim que funciona o seu cérebro. E é assim, com o passar do tempo, você passou a primeira vez, você fiz mais ou menos um caminho, ainda tá meio estranho, tá uma porcaria de passar, tem um monte de árvore ainda no caminho, tem muito mato, tá. Daí você vai passando. E aos poucos do tempo você vai tirando os troncos que estão no meio, vai tirando os galhos, vai abrindo um caminho, vai pisando mais naquele caminho para ele ficar mais caminhável, tira uma pedrona que tinha ali no meio, você vai criando essa trilha, e conforme você vai criando ela, você tá andando por ali, você não tá mais andando na outra, então a outra vai formar mato de novo, a natureza vai tomar conta de novo, e uma hora aquilo que era a trilha mais conhecida para você, você não vai nem saber onde é que tá, porque vai ser de novo parte da floresta. E vai existir uma trilha que é a que você tá acostumada e é confortável, e ela de fato te leva para um lugar bom, porque você escolheu um caminho que te leva para um lugar bom. Você não ficou só engolindo os caminhos que as pessoas te falaram, que as coisas que deram errado na sua vida te fizeram pensar, que seus traumas criaram para você. Você foi e escolheu o seu próprio caminho que é bom para você. E é claro que isso daí é um período, tá? Você vai começar a traçar essa trilha boa e positiva, e vai ter dias em que você só vai ir pela outra. E assim, tá tudo bem, mas vamos fazer essa mudança, vamos fazer essa transposição. E você pode levantar mesmo coisas que você tá repetindo pra si e mecanicamente mudar elas, mecanicamente fazer uma repetição de outra coisa, escolher, entender que você pode escolher, escreve as coisas, deixa bem visível e sente o seu chão, aproveita que você não tem chão nesse momento e começa a construir o seu chão nessas crenças positivas e novas. Só que aí tem um truque maravilhoso para você, hackear a neurociência do seu cérebro e começar a colocar coisas positivas no lugar das negativas. E é o passo número 5, e vocês vão me odiar por esse passo, porque ele é um passo que você vai falar, eu não acredito que você tá me pedindo para fazer isso, mas você tem que fazer isso, e vai funcionar, e é a melhor coisa que você vai fazer. Tá, já que já deu tudo errado na sua vida, e todas as coisas que estavam boas foram destruídas, e não tem nada mais em pé, e tá nessa energia de ceifadora, de tipo, tirar tudo e limpar as coisas, não me mate, mas confie. Você vai destruir tudo aquilo que não presta mais. Eu sei que a vontade é ao contrário, porque já foi destruída muita coisa, então você quer se agarrar naquilo que ainda resta, independente da qualidade, porque você precisa ter algo para se agarrar e você precisa ter algum chão. Esquece isso. Você tá passando por essa experiência de realmente perder várias coisas, adentra nessa energia, vira a própria ceifadora e elimine tudo da sua vida que não presta mais. Não tenha medo de ficar sem chão e sem estrutura. Não tenha esse medo. Se você tá num momento fundo do poço, é um momento, por mais contraintuitivo que isso pareça, ideal para você ficar sem estrutura nenhuma. Então, seja corajosa, pega a sua... Como é que chama aquele negócio da morte? A sua ceifa, não sei como chama aquilo. Eu nunca sei, eu fiquei nessa energia por vários anos, eu ficava sempre visualizando essa ceifadora e eu nunca sei como é que chama o negocinho dela. Se alguém souber, me fale. Você vai pegar aquele negocinho e você vai cortar, como se você fosse a própria morte. Vai queimar e deixar em cinzas
tudo aquilo que não serve para a vida que você quer ter e para a pessoa que você quer ser e para os seus maiores propósitos. E quem determina isso é você. Eu não vou te falar que vida que você tem que tomar, mas no seu íntimo você sabe que vida que você quer ter para você. E você vai cortar tudo isso fora. As pessoas, os hábitos, as situações e principalmente aquelas crenças mais íntimas que às vezes você nem sabe que existem, que estão dentro da sua cabeça, ditando o seu comportamento. Tudo aquilo que você vai plantar de crenças positivas, usando a neurociência, de readministrar a sua linha de história da sua vida e a sua narrativa para te servir, tudo isso vai florescer muito melhor se tiver em solo fértil. Solo fértil é solo que não tem praga, que não tem coisas que estão ali ocupando e tirando a vitalidade desses nutrientes, dessa energia da terra para você. Você vai se desfazer de tudo que não presta para você. Eu sei que eu tô te pedindo isso no momento mais difícil de desapegar e soltar das coisas, porque é isso, você perdeu um monte de coisa e você quer se agarrar naquilo que sobrou para você continuar sentindo que tem alguma coisa. Não tenha medo de entrar no abismo total, não tenha medo de ficar sem nenhuma coisa. Não existe ficar sem nenhuma coisa, existe você, ficar com você mesma. E essa é a maior bênção que você pode pedir. Então você vai queimar tudo, botar fogo, virar um vulcão em erupção e tirar tudo que não faz sentido, limpar para você poder começar a construir as coisas nos seus termos. Você vai começar a construir esse solo nos seus termos e vai tirar tudo que não presta antes. E aí se você virar e me falar, mas eu não tenho nada, eu perdi tudo, realmente, eu perdi minha casa, minha família, meu relacionamento, meu emprego, nanana, eu perdi tudo e eu não tenho nada. Como é que eu vou tirar mais coisa? Nada não é nada. Tem coisa aí pra tirar? Sim. Se a vida já deu esse primeiro passo de trazer esses livramentos dessas coisas que já saíram, acredite que ela tá te ajudando a dar um primeiro passo de um movimento que você mesma vai fazer e você vai fazer até o fim e nos seus termos. Não deixa a vida ter que fazer pra você e te jogar pra cima de formas que você não queria, mesmo que seja pra te proteger. Se proteja antes disso e limpa. Então você vai curtir o fato de que você não tem nada ou que você tem muito pouco e você vai ter menos ainda. Você vai tirar e ter menos ainda. Eu acho que eu vou chamar esse passo de tudo em cinzas ou queime tudo. Não sei. Essa oportunidade é de uma limpeza profunda que vai até o seu âmago, até como eu falei, tipo, você vai limpar coisas na sua vida prática, mas você também vai tirar coisas da sua vida, do seu universo interno, crenças que você tem que às vezes você nem entra em contato e nem sabe, nem trouxe para consciência. Você vai limpar os seus comportamentos, os seus pensamentos sobre si mesma, os seus pensamentos sobre a vida, sobre o outro, os seus sentimentos. Cara, é tirar tudo. Além de você ter a oportunidade de reconstruir tudo do zero, você também vai estar tendo a oportunidade de trabalhar um negócio que vai te deixar sendo uma super poderosa. Simplesmente. Que é a arte do deixar ir, do desapego. Isso é uma das coisas que, cara, mesmo que nada faça sentido na sua trajetória de sair do fundo do poço, esse é um negócio que por si só, se você tirar isso dessa experiência, já valeu a pena você ter ido até o centro da terra de fundo do poço, porque é um negócio que vai te deixar sendo uma super-heroína, de verdade. É o poder mais forte e importante que você pode ter, é se tornar uma mestra da arte do desapego. O que é isso? É uma confiança profunda em que não importam as circunstâncias, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa nada, você não precisa de nenhuma circunstância, porque você já tem tudo aquilo que você precisa para estar bem. Você já tem os seus recursos e não está em falta, então você não precisa se agarrar a nenhuma circunstância para estar segura. E cara, isso é o maior avanço que você pode ter na sua vida. Pensa quantas vezes você se colocou em situações e foi atrás de coisas que nem faziam sentido e sentiu aquela falta que vai buscar no outro, que vai buscar na realização do trabalho, que vai buscar no seu filho ser um exemplo, que vai buscar em bens materiais, viagens, o que quer que seja. O quanto que você não sentiu um vazio
que você precisa de circunstâncias externas para se sentir segura, para se sentir validada, e você ficou que nem um rato correndo num negócio, tentando buscar isso fora, sendo que você nunca vai achar isso fora. E além de tudo, para piorar o rolê ainda mais, quando você tem essa energia de apego, de preciso da coisa de fora, é uma energia de desespero que ainda só afasta essas coisas que você tá querendo conquistar fora. Então, assim, você conseguir... Eu posso fazer 10 vídeos sobre isso, porque é um assunto infinito. Mas se você conseguir ser mestre dessa arte do desapego, se você conseguir isso, você conseguiu tudo. Nada mais te para, nada mais te afeta na sua vida, nada te quebra. Porque tá tudo em você. Você deixou de colocar o peso das coisas que tá fora e começou a colocar em você esse poder. O poder de se autodeterminar na vida. Não está mais precisando de circunstâncias externas para ser algo, mas você é. Isso é a melhor coisa do mundo que você pode querer para você. E não existe um momento melhor para você aprender sobre o desapego quando você já tá perdendo várias coisas, quando você já tá sentindo sem chão, sem estrutura, e aí você, sendo a bruxa mais foda que existe, ainda mesmo perdendo várias coisas, tem a coragem e é tão poderosa e tão foda e tão suficiente aqui, tem uma segurança tão parruda que você ainda é capaz de ir lá e cortar e tirar mais coisas. Cara, você tá falando pra si mesma em todos os níveis que você confia em você, que você confia na sua trajetória, que você confia nos seus recursos e que você não precisa desesperadamente de mais nada que tá fora de você. De nenhuma situação, de nenhum homem, de nenhum emprego, de nada, porque você tá validando a sua existência só na sua existência. E cara, viver isso na prática é um dos maiores e melhores jeitos, mais eficazes, mais rápidos de você realmente integrar o que é esse desapego, de viver a sua vida com toda aquela aqui já em você, não tá no que tá fora. Qualquer situação que você tiver que passar, você vai passar 10 mil vezes melhor se você tiver essa crença inabalável de que você sabe que o mundo pode explodir, mas você continua segura. Eu acho que segura é uma boa palavra, porque a gente não tá falando de positividade tóxica, de estar intacta, de não se afetar pelas circunstâncias externas, e também não é um desapego de não querer ir atrás das coisas, é uma coisa de não precisar. Eu continuo segura, e continuo validada, porque o que me define tá aqui. Sabe? Se eu perco alguém, é sobre eu perder alguém, não é sobre eu me perder. Não existe mais isso. Se eu perco um emprego, é sobre eu perder um emprego. Não é sobre eu não ser algo, eu não ser uma boa profissional. Enfim, posso fazer um vídeo inteiro sobre isso, porque é um assunto que tem muito pano pra manga e é um assunto que é um hack da vida infinito. Mas, já que a gente tá falando em sair do fundo do poço, você vai fazer esse exercício, que você vai ser essa bruxa empoderada fodástica, que, por mais que isso seja desagradável, vai cortar ainda mais coisa fora daquilo que você já perdeu. Confia nessa alquimia que vai dar certo. E aí então a gente vai estar limpando as coisas práticas, numa camada de pessoas, situações, hábitos, etc. E também numa camada mais profunda, que você vai estar limpando as suas crenças, as suas condições e o seu conceito de si mesma. Você vai limpar isso. E eu recomendo até que você faça exercício prático, tanto para esse quanto para o ponto anterior, de reprogramar. Então a gente vai limpar e reprogramar nessa ordem. E você pode pegar um papel, escolher um tópico. Então, sei lá, não precisa escolher um tópico, mas talvez fique mais fácil de administrar. Escolhe um tópico para você poder adentrar fundo. E aí você pode escrever quais são essas crenças, quais são essas circunstâncias que você acredita que existem na sua vida, quais são esses conceitos de si mesmo que você carrega sobre aquele tópico. E você vai rasgar aquilo, você vai queimar constantemente. Veio gente aqui me encher o saco, mas tudo bem. Você vai apagar essas coisas que você escreveu no papel. Então você pode escrever no papel, você pode falar alto pra si mesmo, você pode ter conversas. Isso é um negócio que pra mim funciona muito. Você pode ter conversas consigo mesma, você pode fazer tapping ou qualquer coisa que funcione pra você, mas você vai ter essas conversas consigo, seja escrita, falada, com a ajuda de outra pessoa, que você vai, cara, mergulhar naquilo e sair. Você vai identificar o que é e você vai
desidentificar em relação a você. Você vai queimar, tirar. Pensa que você já tá na energia de fundo do poço, você já tá no outono ali, né, nos ciclos que a gente falou. Então já tá nessa energia de tipo, é a ceifadora. É a ceifadora acontecendo. Deixa ela acontecer, queimar tudo e queima. Queima, 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 porque você vai ficar com um solo lindo para plantar coisas novas. Esse é o caminho. E tem um negócio também do ponto anterior, que eu não falei, mas que eu acho que é meio válido, que é, você não é só matéria. Por mais que a gente esteja vendo um objeto aqui, a gente está vendo um grupo de moléculas formadas por átomos que estão compondo uma coisa que parece sólida para o nosso olhar, mas na realidade, esses átomos, eles são tipo um mini núcleo com várias camadas de, como se fossem umas mini microbolinhas de energia que ficam passando ali. Então, é só energia e espaço vazio. Eu acho que é 1% ou 0,1% do átomo que compõe, que realmente é composto de matéria sólida. O resto é vazio. Então, por mais que a gente veja um negócio que aqui parece sólido, não é sólido. Não é sólido, é vazio. Tem muito espaço ali no meio. É tipo isso aqui de matéria, de fato, e tudo isso aqui de espaço. Então, muito mais do que o que a gente é energia do que matéria. E essa energia, ela pode ser manipulada, ela pode ser direcionada. Por isso que eu tô te dando essas ferramentas para ser alquimista dos seus próprios espaços. Aquilo que você é, inclusive o seu corpo físico, não é tão pré-determinado e fechado e não manipulável quanto parece ser a superfície dos olhos. Então, use e abuse dessa magia, tá? E aí, só que como é que você vai fazer tudo isso? Como é que você vai acreditar que você pode tirar as suas crenças negativas, colocar coisas positivas no lugar, recontar a sua narrativa, essa história? Como que você vai sentir que você pode fazer isso e começar a reescrever a trajetória da sua vida? Como que você vai acreditar que você vai fazer tudo isso, ainda estando no fundo do poço, ainda estando sentindo sem estrutura, sem perspectiva, sem fé? Bom, você vai para o passo, era 7, 6, não sei, para o passo número próximo, que é reconstruir a sua autoconfiança. Cara, isso é um caminho, é uma relação. Como você vai construindo uma confiança em alguém, né? A não ser que você não esteja muito saudável, não vai ser um menino que você vai falar uma vez que você já vai confiar sua vida nele e achar que ele vai ser o cara mais idôneo e legal do mundo. Não, você constrói confiança nas pessoas e talvez você tenha quebrado muito da confiança que você tem em si mesma. Imagino que em algum grau a sua confiança esteja comprometida e você vai reconstruir isso como se fosse uma relação com outra pessoa do zero. Primeira coisa, só de você estar sustentando o fundo do poço, cara, você merece um pouco de apreciação de si mesma, porque não é um lugar fácil, não é um lugar agradável, e você já tá sendo uma rainha só de sustentar isso, e você já precisa se dar o valor por isso. Agora, não é só isso. Você vai construir essa relação de autoconfiança com você fazendo coisas por você. E podem ser coisas minúsculas, assim, é tipo, eu vou beber uma água em vez de beber uma coca. Em vez de eu pensar, nossa, que dia horrível, eu me odeio, vai dar tudo errado, você vai pensar, nossa, eu tenho liberdade nesse dia, já que já deu tudo errado, para criar coisas novas. Você vai começar a se dar essas pequenas estruturas, que seja escrever uma frase, escrever um diário, que seja beber uma água, que seja, não precisa ser nada difícil, não precisa ser nada complexo nem mirabolante, pelo contrário, quanto mais prazeroso for, melhor. Mas não aquele prazer de, tipo, faca de dois gumes, que você tá tendo prazer por um lado e você sabe que você tá se destruindo. Tipo, beber a coca em vez de beber a água, sem julgamentos sobre nada disso, mas é só um exemplo para vocês entenderem. Então, não ficar nesses prazeres, mas encontrar prazer, de fato, nas coisas que são boas para você. E pouco a pouco, não acha que você vai ter uma puta autoconfiança se você sempre negligenciou suas metas, negligenciou a si mesma, se deixou ficar pensando um monte de minhoca que te deixou ficar super mal e sem estrutura, se colocou em relações que não são saudáveis para você, não foi atrás dos seus sonhos, priorizou sempre outras pessoas, nunca acreditou na própria narrativa da vida. Cara, não tem como você achar que a sua autoestima vai estar boa, que a sua autoconfiança vai estar boa. Você vai ter que construir isso do zero e você vai ter que ir no dia a dia nutrindo isso, tá? Um dia que eu consegui levantar e não ficar scrollando em rede social, e daí depois eu consegui arrumar minha cama, ou eu consegui tomar um banho, eu consegui
Que seja, pega essas mini vitórias do seu dia a dia e vai cada vez se reafirmando nessa confiança que você pode ter. Mantenha os compromissos que você faz com você mesma, mesmo nas coisas fáceis e pequenas, tipo levantar da cama, que eu não tô falando que sempre é fácil ou que não pode ser difícil, pode, mas vai pegando as coisas possíveis pra você, que não vão te deixar overwhelmed, e vai reiterando pra você mesma como você é confiável. Como você se mantém fiel a você em primeiro lugar. Como você consegue fazer as coisas por você. Como você consegue ir atrás. Como você pode confiar em você. Porque, você ia querer deixar o seu filho na mão de alguém que só dá Coca-Cola, fuma cigarro, não tem um hábito bom, construtivo, só fala porcaria pra ele, só vai falar que ele vai perder na vida, só vai falar que ele é burro, que ele não sabe de nada, que tudo vai sempre dar errado pra ele, que só vai acreditar que ele nunca vai ser amado por ninguém, que só vai acreditar, que vai ficar falando pra ele que ele nunca vai construir nada da vida. Você querer deixar seu filho na mão de uma pessoa assim constantemente? Você ia confiar nessa pessoa? Não. Se você tá fazendo assim consigo mesmo e cuidando assim de você mesma, realmente não tem por que você confiar em você. E você precisa mudar isso. Eu não tô falando revolucionar sua vida de um dia pra noite, mas eu tô falando pouco a pouco e cultivando coisas que sejam dignas da sua confiança pra você confiar de verdade. E não ficar aquela coisa superficial de, é auto-amor, autoconfiança. Cara, você tem que merecer isso. Assim como qualquer pessoa merece a confiança de outra, você tem que merecer a sua própria confiança. Então, são passos no dia a dia que você vai estar fazendo pra si mesma, e aí você vai estar sempre lembrando de valorizar isso. Então, você vai sempre colocar a lente no que é bom, você vai maximizar o que é bom. Para de ficar maximizando só o que é ruim. Tá? Se você ficar nessas, você vai ficar indo no poço pra sempre. Não vai ter Branca de Neve com cordinha e baldinho que te puxe do fundo desse poço. Não sei se essa referência é entendível pra todas as gerações, mas enfim. Você vai maximizar as coisas boas. Você fez uma coisa boa pra você, bebeu a água em vez de beber a coca, você vai falar, nossa, ó, que mulher da hora, confiável, como eu faço as coisas pra mim mesmo, e eu sou fiel a mim mesmo, e eu me cuido mesmo, eu posso confiando. Ó, já tá me mostrando um pouquinho, vou confiar um pouquinho mais aqui. E aí, aos poucos, você vai se deixando conquistar por essa confiança, e quanto mais você confiar também, mais coisa boa você vai fazer. Então, é um negócio que você retroalimenta 10 de 10. E você só vai ter força pra sair do fundo do poço, e depois que você sair, enquanto você estiver saindo, criar coisas mega legais, se você confiar em você. Isso é um negócio bem relevante. Passo número 7, 8, próximo passo é esperança é o seu maior aliado. Eu sei que vai ter um momento em que realmente não tem estrutura nenhuma, você não sabe pra onde você vai ir, você não tem nada no que se apoiar. Eu já passei por, morte de várias pessoas, 40% da minha família em 3 semanas, sem emprego, perda de relacionamento, tudo isso em períodos muito, muito de casa, de cidade, em períodos muito pequenos, doença. Gente, juro, eu sei o que é estar nesse lugar sem chão e sem nada ao que se agarrar, sem pessoas que possam te dar a mão e te ajudar, nenhuma estrutura a qual se agarrar. E tem vezes em que a gente vai estar mesmo solto e vai estar nesse entremundos, onde talvez seja possível você visualizar uma coisa lá longe, se você for muito criativa, mas não vai ter nada acontecendo. Então você vai estar nesse vazio, nesse buraco mesmo. Nada ainda aconteceu, você tá ali no fundo, você quer acreditar que vai sair, mas não tem nada, nenhum chão e nenhum nada, você tá num vazio. Tem uma única coisa a qual você vai poder se agarrar e vai ter que ser uma coisa que vai vir de dentro. É esperança. Você vai esperar o melhor. Você vai ter esperança de que as coisas vão ficar bem. Você vai ter esperança de que aquilo que você quer vai chegar, que você vai conseguir sair desse lugar. Porque tem esse intervalo. Você vai se agarrar nessa corda da esperança, não vai ter nada, não sei se contar o ângulo, não vai ter nada te mostrando que tá dando certo, você não vai ter onde pisar, você vai criar essa corda imaginária, você vai grudar nela e toda vez que você se separar dela, você vai voltar pra ela como um eixo principal para você conseguir se direcionar. Sem esperança, você não vai para lugar nenhum. O próximo passo, acho que é o 8. Passo 8. Finge. The comeback is always stronger. A volta é sempre mais forte. O seu retorno vai ser sempre uma volta
por cima. As perguntas que você tem que se fazer são: de que modo ou forma essa experiência, por mais difícil que ela tenha sido, te moldou? Lembra que eu falei lá no começo? O fundo do poço não é só um lugar do qual você quer sair, mas ele é um lugar que você vai integrar em si mesma e vai ser vital, vai ser um lugar chave para você bancar quem você é. Em que lugar, de que jeito que essa experiência te moldou? Como que ela fez você se refinar? Que chave que ela deu para você? Como que ela aumentou o seu repertório? Ela aumentou sua visão? Ela aumentou sua capacidade de confiar em si mesma? Ela aumentou a sua resiliência, porque você sabe que não importa o quão ruim fique, você vai sair? Como? Ela te deu algum parâmetro que você não tinha de realidade, que te permite caminhar para direções que antes você não escolheria caminhar? Você tem que entender que essa experiência, ela é formativa. E tá nela justamente a chave do seu sucesso depois que você sai. Porque assim, não é sobre, eu superei o trauma que os meus pais fizeram comigo e a minha infância difícil e num ambiente familiar tóxico e tal, e tipo, agora eu não olho mais pra isso porque faz parte do meu passado e eu superei aquilo. Não. Eu sou um ser humano diferente por ter passado por aquilo. Eu não tô falando que aquilo é bom, eu não tô falando que circunstâncias ruins são desejáveis, porque elas não são desejáveis. Mas aquilo faz parte de você. Você não é só uma pessoa que não passou por aquele trauma, mas você é uma pessoa que superou. E todas as discussões de lado sobre se dá pra superar 100%, eu não vou ficar fazendo disclaimer aqui porque eu quero te dar a verdade. Então é isso. Você atravessou isso. E isso te faz uma pessoa diferente do que você seria se você não tivesse passado por essas coisas ruins. E essas diferenças são chaves na sua vida. Se você estiver perdido e não souber o caminho, olha pra elas, porque vão ter chaves para o seu sucesso e para onde você tem que ir. E tá claro. De alguma forma, isso te moldou para ter mais potência para aquilo que está por vir e ter mais confiança. Esse erro de, sair do poço, eu quero esquecer o poço. Você não quer esquecer o poço, porque o poço faz parte de quem você é e te torna muito mais foda e interessante e poderosa do que o que você seria se você não tivesse passado por ele. Você não vai esquecer esse poço, você vai superar o poço, mas você vai integrar o poço. Porque tem coisa dessa caminhada que te faz quem você é muito mais especial do que seria. No mínimo, e não é só isso, você vai olhar para a sua própria jornada e vai entender quais que são as chaves para você, mas no mínimo dos mínimos dos mínimos, você entendeu que qualquer coisa pode acontecer com você, que você tem recursos para sempre sair. No mínimo, você entendeu que você pode viver os seus sentimentos, mesmo que eles sejam profundos e difíceis, e que isso não vai te definir. No mínimo, você aprendeu que você tem resiliência e que não depende de circunstâncias externas para se definir, porque o poder está em você. No mínimo, assim, e olha esse mínimo que não é relacionado à especificidade de cada situação, ele já é, tipo, tudo. Já é muita coisa. São coisas muito relevantes, mesmo. Então, assim, além desse mínimo, vão ter coisas específicas da sua própria situação e eu quero que você olhe para elas e cuide delas com carinho e carregue elas com carinho, porque elas vão te dar muito mais potência. Acabaram os passos! Parabéns! Você saiu do fundo do poço. Eu sei que não é só ver o vídeo, mas assim, tenha carinho e cuidado por cada um desses passos, porque é um lugar difícil, mas é um lugar que vai te construir. E isso, por mais difícil que seja, vai te transformar numa mulher tântrica, guerreira, maravilhosa, ou um homem. Eu não sei porque eu só penso nas mulheres, mas enfim. Confie no processo, se acompanhe dia a dia, não se abandone. E acredita que vai dar certo, porque deu certo pra mim, continua dando, não importa quantas vezes as circunstâncias da vida me derrubem, eu sei que eu vou achar os meus próprios caminhos e você vai achar os seus. E essa experiência vai ser uma experiência transformativa, de crescimento,
por mais difícil que seja, eu não tô passando manteiga em cima de ter circunstâncias ruins ou falando que isso é bom. Não é desejável, é difícil, existe dor aí. Sempre com o passo 1 existe e é uma porcaria. Mas é uma experiência que vai fazer você ser muito mais forte do que quem você era. Aproveita ela. Vamos crescer juntas, vamos sair juntas. E eu tô aqui também, vibrando e vendo um pouquinho com cada um de vocês. Porque se eu gravei esse vídeo foi pra viver um pouquinho com cada um de vocês. O que que é isso? Com muito amor, eu me despeço.